No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Para você que está ligado na programação Nota 10 da Mirante FM, anote a hora certa. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para continuar falando de Jesus Cristo, a pessoa mais importante do universo, pois Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e brevemente Ele vai voltar, porque Ele prometeu, Ele disse: vou e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A partir de agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir do cantor J. Neto, O Rosto de Cristo. Esta canção vamos oferecê-la para o nosso amado irmão, o jovem irmão Efraim Fernandes de Oliveira, que reside no bairro da Terra Amarela. Ele está aniversariando hoje. Nosso amado irmão Efraim é músico da igreja, é um jovem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que Deus continue lhe abençoando, irmão Efraim. Que você seja cada dia mais este jovem que busca a presença do Senhor Jesus Cristo em oração e estudando a sua palavra. Parabéns. Esta canção também o nosso amado irmão diácono, irmão Genário, lá na Vila do Ipepaqui, ele oferece para o nosso irmão, ele que é amigo da obra do Senhor Jesus Cristo, é conhecido por irmão Acari, não é assim, pastor Jair? É verdade, o nosso amigo Acari é um grande cooperador da obra de Deus lá na Vila do Ipepaqui. Um grande abraço, irmão Acari, a você e a sua digna esposa, que com certeza estão em sintonia do programa aí nesta abençoada e promissora Vila do Ipepaqui. A nossa ouvinte Francenilda, lá da comunidade do Samaúma 2, oferece para o seu sobrinho Guilherme, que esteve aniversariando. E você que aguarda todos os dias uma bela canção, você vai ouvir hoje do cantor J. Neto, O Rosto de Cristo. Canção triunfante. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos,
Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta terça-feira, às 19 horas, convidamos você para o culto da família na nossa congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental, que fica localizada no bairro do Planalto, bem em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus caríssimos irmãos e amigos, chegamos ao momento mais aguardado do nosso programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É isso aí, meu prezado irmão, meu amigo. Estamos diante de um texto bíblico muito importante. E hoje nós vamos fazer aqui apenas 3 destaques com base nesse texto. No próximo programa, que eu vou participar, claro, amanhã o programa vai ser apresentado pelo casal Diácono Elisandro, Diaconisa Cátia, amanhã, quarta-feira. Presbítero Elisandro, obrigado, missionária. Então, por isso, hoje vou fazer apenas esses 3 destaques com base nos 3 primeiros versículos, porque todo esse texto aqui é muito importante, merece que a gente mergulhe um pouquinho mais para a gente extrair para a nossa vida o melhor, porque Deus, amigo, Ele tem para nós o melhor, Ele quer para nós o melhor, é por isso que a palavra dele existe, é por isso que a Bíblia existe, é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que você tenha conhecimento do bem e do mal. Exatamente porque Deus, quando criou o ser humano, Ele nos criou com livre arbítrio, para nós conhecermos o que é certo e o que é errado. E exatamente por nós sermos diferentes das demais criaturas de Deus, é que Ele nos deu esta faculdade, este direito de nós escolhermos o que nós queremos. Por exemplo, ir para o céu é uma decisão, assim como também ir para o inferno é uma decisão. Adorar a Deus em espírito e em verdade é uma decisão do homem, assim como adorar aos ídolos também é uma decisão do homem. Agora, o nosso dever como pregadores do Evangelho, como igreja do Senhor Jesus, o nosso dever é pregar a verdade, é mostrar a verdade para as pessoas, independentemente da sua condição social, se você é rico, se você é pobre, isso aí não importa para Deus. Para Deus o que interessa, meu amigo, é se você quer servir a Ele ou não. Deus deixa o ser humano à vontade para ele escolher. Muito bem, então vamos agora para o primeiro destaque, o versículo 1, missionária, por favor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pois é. Então, só neste primeiro versículo, nós poderíamos ficar o tempo do programa, mas eu vou aqui me esforçar para a gente falar pelo menos os 3 destaques aqui. Então, ele começa dizendo aqui, logo no versículo 1, né? Veja a grandeza, a imensidão do amor de Deus, do amor que Deus tem para conosco. De hoje nós sermos conhecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Você sabia, amigo, que nem todo mundo é filho de Deus? Ah, pastor, eu sou filho de Deus. Pois é, esse é o engano de muita gente. Só é filho de Deus, amigo, aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu da água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, leia depois cuidadosamente na sua casa,
aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, que eu já falei sobre este assunto aqui várias vezes, tá? Não é porque você é um ser humano que você é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Pastor, então, quando é que nós somos considerados filhos de Deus? Quando é, pastor? Leia o Evangelho de João, no capítulo 1, lá está escrito assim: veio para os que eram seus, porém os seus não lhes receberam, referindo-se aos judeus. Mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, você ouviu, não é verdade? Para ser considerado filho de Deus, você precisa receber o Evangelho. Você precisa receber Jesus. Receber o Evangelho é receber Jesus, porque Jesus, ele é a própria palavra. No princípio, ele era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, quer dizer, a palavra era Deus, o Logos. Estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente ouve a pregação do Evangelho, como um dia eu ouvi, e aceitei a pregação, a verdade do Evangelho, naquele momento eu estava aceitando Jesus. Aceitar a Jesus significa aceitar, viver aqui na terra segundo as verdades contidas no Evangelho, tá? O Evangelho é a Bíblia. A Bíblia, ela é o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Então, quando a gente aceita a verdade de Deus, nós estamos aceitando a Jesus, aceitando viver na terra segundo os padrões estabelecidos pelo próprio Jesus. E estes padrões estão contidos na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Vamos agora para o segundo destaque, missionária, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia, glória a Deus. Então, amigos, são muitas verdades contidas aqui neste versículo 2. Então ele diz assim: agora, antes não, agora somos filhos de Deus. E veja bem, amigo, o apóstolo João dizendo agora. Por quê? Porque antes ele não era filho de Deus. Ele era um pescador lá do mar da Galileia, do mar da Galileia. Ele era um pescador. Juntamente com Pedro, Tiago, eles tinham uma pequena empresa de pesca, pescavam juntos. Mas um dia Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como eles aceitaram o convite de Jesus, então Jesus passou a chamar de filhos. Filhos. Então nós passamos a ser reconhecidos por Deus como filhos quando nós aceitamos o convite dele. É por isso que sempre no final do nosso programa a gente faz aquela oração. É o convite de Deus para a pessoa se tornar filho de Deus. E aqui o versículo diz: agora somos filhos de Deus. E ainda não somos o que deveremos ser. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que havemos de ser. Mas Amigo, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele, amigo. Isto é um mistério profundo. Tá? Isto é um mistério, é para quem crê. Hoje, você está ouvindo o pastor Jairo
falar, mas eu não era pregador, eu não era filho de Deus, eu era religioso. Eu fazia parte de uma denominação religiosa. E o pior é que eu pensava que estava no caminho certo. E eu pensava que era filho de Deus. Mas eu não era filho de Deus. Eu era apenas uma criatura de Deus, eu era um religioso. Mas hoje eu sou um filho de Deus, hoje eu sou um cidadão do céu, por enquanto estou morando ainda aqui na terra. Mas brevemente ele vai voltar, diz aqui, quando ele se manifestar. Quando é que ele vai se manifestar? No dia do arrebatamento da igreja, aí nós o veremos como ele é, e seremos semelhantes a ele. Como assim, pastor? Nós seremos semelhantes a ele depois da sua ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou a ter um corpo glorioso com o qual ele está hoje. E nós o veremos como ele é. Por isso que nós ouvimos o hino, sempre que eu leio a história de Cristo, ouvimos este lindo hino, este louvor maravilhoso, porque este louvor fala que nós o veremos como ele é. E este é o mistério. Mas esta promessa é para aquele que se tornar um filho de Deus. E você, meu amigo que me ouve nesta tarde, você precisa deixar de ser religioso, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você precisa receber Jesus, você precisa aceitar a verdade do Evangelho para que você seja reconhecido até pelo diabo como um verdadeiro filho de Deus. E para fechar a mensagem, vamos para o terceiro destaque. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia! Então, amigo, aqui o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, fala comigo e com você. Então, se você já tem esta esperança, se você já tem esta certeza, se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, então você precisa viver em santificação diariamente. Você tem que se purificar diariamente. E como é que nós nos purificamos diariamente? Nós nos purificamos diariamente vivendo de acordo com a palavra de Deus. Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra nos mostra o verdadeiro caminho em que nós devemos andar. Então, nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar, viver uma vida separada do pecado. Você pode tomar café, almoçar, jantar, você pode trabalhar, você pode ter a sua vida normal. Agora, vivendo em santificação na presença de Deus, Hebreus 12:14 está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E agora, missionária, eu vou orar. Eu vou orar pelas pessoas que ouviram esta mensagem e que certamente estão querendo se tornar filhos e filhas de Deus, para que quando o Senhor se manifestar na volta, no arrebatamento da igreja, todos nós sejamos igualzinhos a Ele, como Ele é, como Ele está no presente assentado à destra do Pai, Todo-Poderoso, apenas aguardando o grande dia em que Ele vai voltar para nos levar para o céu. Ore comigo agora, onde você estiver, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai querido, eu preguei a verdade que os nossos milhares de ouvintes precisavam ouvir. Paizinho, e agora oro pelas pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Te peço por elas, perdoa-lhes, registra o nome delas no livro da vida e que todas elas permaneçam firmes até o dia em que o Senhor voltar
para nos levar para o céu quando nós o veremos face a face. Obrigado, meu Deus, te apresento também as pessoas que estão doentes e que todos recebam agora o dom da saúde, a bênção da saúde e sejam curados de todo mal, de toda doença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pela grande misericórdia de Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Obrigado de todo o meu coração pelo carinho da sua audiência. Este programa chegou até você pela misericórdia de Deus e pela sabedoria, pela competência, pela capacidade que Ele tem dado à missionária Sara Freitas e ao presbítero Elisandro Magalhães. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. O programa de amanhã vai ser apresentado pelo casal presbítero Elisandro e diaconisa Kátia Magalhães. Mais uma vez, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, e nós estaremos juntinhos novamente na quinta-feira, se assim for, da vontade do nosso grande Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina por toda a eternidade e que brevemente vai voltar para nos levar para o céu, para que nós possamos vê-lo como Ele é. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Ele voltará para buscar a sua igreja, que aqui no mundo foi fiel. Ele voltará e muitos não acreditam. Esses tais ficarão sofrendo sem ter salvação. Ele pode voltar agora. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele voltará. Ele voltará brevemente. Prepara-te, irmão, para não ficar. Ele voltará, pois assim nos afirma a Bíblia. Mas perto de Deus devemos ficar. Ele voltará, conserte a sua vida diante do santo altar. Ele pode voltar agora. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele voltará. Ele voltará brevemente. Prepara-te, irmão,